Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos mais uma vez iniciando uma transmissão através da Rede Amigo Espírita, endereçando um abraço a todos os nossos web amigos que nos acompanham às quartas-feiras com o estudo das cartas de Paulo. Gostaríamos de abraçar aos amigos que estão no chat do YouTube, desde a nossa companheira Silmara, que chegou aí bem cedinho, como também os nossos amigos que estão na plataforma do Facebook. Abraço aí a Deise, a Rita, Valéria, Ana Paula Pedrosa de Fortaleza, a Maria Elisa, Marilda, Cleidinha, a Ana Alice. No caso do YouTube, abraço a todos os companheiros que se encontram, que são inúmeros os nomes dos amigos, e agora acabou de entrar a Helena, o Jorge Rodrigues, Erinaldo. Fica aí meu abraço para todos os nossos companheiros. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre fazemos, com a oração que dará por abertos os trabalhos da noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que tutelam o trabalho de divulgação da doutrina espírita no território brasileiro e fora do país também. Vamos pedir nesse momento tão importante para todos nós, no que remonta à nossa evolução planetária, rogando também para os nossos amigos, familiares, por todos aqueles que estão passando por provas, por dificuldades, por doenças, por conflitos existenciais, rogando também pelos amigos espirituais que se encontram em dificuldade no além-túmulo, que a paz do Senhor possa se fazer no domínio de cada coração aqui veiculado a esse trabalho, como também a todos aqueles que estão em situações muito adversas em nosso planeta Terra. Que a falange de Paulo de Tarso, de Allan Kardec, nos ajude nessa noite, para que a mensagem atinja os corações e nos auxilie no processo da nossa libertação interior e, portanto, espiritual. Se conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de novamente iniciar o trabalho abraçando a todos que se encontram conosco nesse momento de estudo e de muito aprendizado espiritual. Eu peço que me deem retorno com relação ao áudio, se está chegando bem para vocês. Bom, vamos lá. Queridos amigos, hoje, dia 30 de janeiro do ano de 2019, vamos realizar o estudo de número 108 das cartas de Paulo. Me apresento, Carlos Alberto, ou para os amigos, o Beto Costa. Estamos aqui há alguns anos, junto com a Rede Amigo Espírita, em parceria com o Zé Aparecido. Já desenvolvemos vários programas na rede, e no que remonta às cartas de Paulo, já atingimos
a esse número expressivo de 108 programas. O tema de hoje, tormento íntimo. Então nós vamos iniciar, como costumamos fazer, com a leitura da carta de Paulo, que é o objeto do nosso estudo. E nós estamos especificamente trabalhando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. E hoje nós vamos trabalhar 3 versículos. E eu os convido para que juntos possamos fazer a leitura. Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem como imunda. Para esse é imunda. E o versículo 15. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Vamos ficar por aqui. Esses 3 versículos fazem parte de uma carta muito especial, aonde Paulo de Tarso vai incentivar os cristãos da comunidade de Roma em aspectos muito importantes, a saber, tolerância para com os fracos na fé, a liberdade e a caridade. São os pontos fundamentais dessa carta, conforme os exegetas. E nós estamos trabalhando com a tradução do João Ferreira de Almeida, na edição da Imprensa Bíblica. A carta endereçada para a comunidade cristã de Roma, naquele movimento primeiro do cristianismo, ou seja, a mensagem do Cristo estava sendo repassada para um grupo ainda muito pequeno, embora os cristãos daquela época se caracterizavam por um processo de adesão de uma forma muito efetiva. Lembrando dos tempos sofridos, Roma regurgitava de pessoas, não havia dignidade para os cidadãos em termos de uma vida em sociedade. Poucos viviam bem em Roma. Os nobres, os patrícios, o séquito dos imperadores e o povo extremamente sofrido. A mensagem do Cristo consolava e trazia esperança para aqueles que não tinham perspectivas de vida. O tempo de vida era curto, média, naquela época, girava em torno de 16 anos de idade. A mortalidade infantil altíssima. Enfim, a vida no contexto social, econômico,
era extremamente dolorosa para aquelas pessoas. Surge a mensagem do Cristo. E ela vai sendo divulgada pelos cristãos que se tornam discípulos fiéis de Jesus. Paulo não podia estar presente. A dificuldade na comunicação. Então ele endereça as missivas, cartas benditas que ele escrevia sob inspiração de Estevão e também do próprio Senhor Jesus. Então, como um líder que possuía autoridade, era respeitado, ele apresentava o Evangelho de Jesus, através das suas cartas, com orientações bem objetivas, simples, mas que chegavam para estes cristãos como pérolas de um valor inestimável, fomentando a fé, a esperança e estimulando-os à prática da caridade. Então, esse verso terceiro, que a gente abre as nossas reflexões da noite, Paulo diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Porque Jesus houvera ensinado acerca do julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Todos estamos num processo de aprendizado. E Paulo incentivava aos cristãos para que observasse, portanto, o seu irmão, o seu companheiro de jornada, como filho de Deus, sujeito a erros, a definir um ensinamento que ecoa no tempo. Aonde há seres humanos, há contradição. Porque faz parte do aprendizado. Então, quem somos nós para exigir do outro perfeição? Então, num sentido agregador, nos seus postulados de educador, o nosso benfeitor Paulo de Tarso está dizendo para os cristãos daqueles tempos, que somos nós nos dias de hoje, que não devemos julgar uns aos outros. Devemos nos fortalecer em grupos, estimulando uns aos outros, respeitando as escolhas de cada um e entregando para o Senhor da vida a condução da vida, dos destinos dos povos, das nações. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então Paulo alerta, não sejais instrumento de tropeço ou escândalo. O que ele quer dizer com isso? Traduzindo o pensamento de Jesus, os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. Então não devemos ser instrumentos para promover o mal. E o mal nada mais é do que a ignorância, a ganância, o ódio, os desequilíbrios em todos os campos. Observar, aprender, é a grande nota. E operarmos conforme o grau de responsabilidade que tenhamos diante dos painéis progressivos.
dos vínculos espirituais que caracterizam, inclusive, a nossa posição diante dos fatos e das pessoas. Por isso que ele diz assim, no verso 14: eu sei. E ao dizer eu sei, ele está apresentando a sua experiência. Ele não falava de boca para fora. Ele diz assim: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem como imunda, pois para esse é imunda. Reflitamos sob a luz do Espiritismo, no século XXI. Por que ele está dizendo que sabe? Que está certo. Certo, apoiado no Senhor, nos ensinos do Senhor, que é mestre. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. João 13:13. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus se proclama mestre e ainda alerta sobre esta condição, quando ele afirma que ninguém seja maior que o seu mestre. E só há um mestre, a saber, o Cristo. Este postulado nós insistimos em não observar pelas vaidades. Um só é o mestre. Ao longo do tempo, os professores, que são, na verdade, facilitadores, se tivessem em Jesus o referencial deste doutorado, suas ações seriam iluminadas. Iluminadas pelo sentimento, que faz luz. Não é o intelecto que faz luz. O intelecto projeta faixas vibracionais, luminescentes. Mas o amor é a síntese. E ao mesmo tempo é o fulcro irradiador da luz que vai sendo decomposta pelo prisma das mentes que vão assimilando essa irradiação magnânima. E eu me refiro à luz do Cristo, obviamente. Paulo foi tocado por essa luz. Agora é óbvio que quando ele afirma que sabe, que está certo, ele também se refere à sua bagagem espiritual. Ele não viu a luz do Cristo só em Damasco, como a história apresenta. Porque ali, na verdade, é a culminância de um processo de despertamento, que vai ser consolidado posteriormente quando ele vai pôr em prática. Naquele contexto, naquela encarnação, naquela faixa de tempo e espaço. Mas, na verdade, Paulo já conhecia essa luz. Porque senão ele se comportaria como se comportou Anás, Caifás, Barrabás, Pilatos. Aqueles que o crucificaram, que o torturaram, com seus olhos físicos, puderam ver Jesus como muitos cegos também viram e compreenderam. E estes que não eram cegos, na verdade, apresentaram uma cegueira espiritual que os impedia de decodificar essa luz. Vamos refletir. Paulo tinha autoridade. E quando ele diz que nenhuma coisa é de si mesmo imunda,
Ele está dizendo isso apoiado no Senhor. Porque quem tem o coração, o sentimento em conexão com a luz do Cristo, ele não vê imundície. Ele não se prende à sujidade, porque sabe que é temporal, que há de cair por terra. Não há conflito, não há tormento, não há aflição. Assim, compreensão e bênçãos. Porque cada um ocupa um espaço devido, conquistado pela sua desenvoltura mental. A mente é um campo da consciência desperta, que nos autoriza a operar na faixa possível. Este conceito é do benfeitor Emmanuel. É do benfeitor Emmanuel. E vocês vão encontrar no livro Pensamento e Vida. Belíssimo esse projeto, não é? Então eu aproveito para abraçar o Marcos do sul de Minas, a Luísa Medeiros, a Raquel. Sejam todos bem-vindos no chat do YouTube. Como também eu gostaria de abraçar a todos que estão também no Facebook, como Célio Nascimento, não é? Ele está pedindo, inclusive, para aumentar o som. Eu peço o retorno, se ficou melhor, tá? Se o som está bom para vocês. Eu não posso aumentar demais, porque senão estoura aqui para mim, tá? Mas pode me dar o retorno aí, viu, Célio? Te agradeço aí de alma e coração. Então, voltando. A mente autoriza a operar. Então, muitos estão vendo a luz, outros podem estar vendo treva. Um vê azul, outro vê vermelho. É um processo de assimilação, de cognição, de intelectualidade, de dedução no campo psicológico, pelas expressões maduras do espírito. Enfim, há um processo dinâmico, amplo de percepções. E há também a dedução rasa e a profunda de cada um de nós, de acordo, não é? De acordo com a condição de cada um. Muito obrigado, Cláudia. Cláudia manda uma mensagem para a gente, direto de Campinas. Muito obrigado, Claudinha. Você é sempre muito prestativa, muito amiga. Então, meu querido companheiro, vamos juntos construir, porque estamos aqui num trabalho de grupo, e aí tudo fica melhor. Não é? A Kátia também está dizendo que o som está bom, o Carlos Magalhães, a turma está aí atenta. Então vamos bater papo. Porque eu estou lançando uma campanha, #Fala Kardec. Então Kardec tem que dizer para nós, para a gente entender Jesus. E aí eu lanço uma outra campanha, #Siga o Mestre. Como só existe um mestre, nós devemos seguir a Jesus, Mestre e Senhor. Porque seguir qualquer outra persona, por certo, amanhã nós iremos nos deparar com algumas dificuldades. Porque qualquer persona na Terra, por mais evoluída que seja, está vivendo o seu aprendizado, entre erros e acertos. O mais evoluído num grau diferente do menos evoluído, mas não há perfeição.
Haverá algum momento contradição. Em alguns casos, não contradição, mas hipocrisia. Porque é importante a gente diferenciar o que é contradição, que faz parte do processo evolutivo entre erros e acertos, acertos e erros. Você quer, mas não dá conta. Você quer, mas faz com falta de habilidade. Você quer, já está conseguindo fazer, mas ainda falta um pouco. Então, a contradição, sol, dia, dia e noite, macho e fêmea, magnetismo, eletricidade, não é? As duas faces da moeda, tudo isso tem a ver. O positivo e o negativo, em tese, são contradições. São forças opostas que se atraem. Não é assim? Agora, existe o outro departamento chamado hipocrisia. E é sobre este que Jesus alerta de uma forma veemente. Quando a intenção ela é questionável. Abram o Evangelho de Mateus no capítulo 23, que vocês vão encontrar um texto muito expressivo. E está me chegando aqui uma inspiração para me abrir. Só que eu não vou ter como colocar na tela para vocês. Se vocês nos perdoarem, porque quando vem assim da questão da inspiração, não dá tempo de fazer, né? Porque é instantâneo. Então, nós vamos encontrar aqui o seguinte. No capítulo 23, está aqui. Falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, primeiro versículo, segundo versículo. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Amam os primeiros lugares, sentam, buscam as ceias nas primeiras cadeiras, vão para as praças, vão para o Facebook, vão para o Instagram, vão para o Twitter, vão para as redes sociais e falam assim, me admirem. Então, cuidado. E Jesus diz assim, e ainda vos digo, não queirais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Hashtag siga o mestre. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar, a terra para fazer um prosélito, ou seja, para trazer para a religião, não é isso? E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, porque dizeis, qualquer que jurar, e aí vai, o texto é longo. Um dos motivos que Jesus foi crucificado. Porque ele falou a verdade.
ele se referiu a um sistema que estava corrompido. E quando corrompido, é uma questão de time para que haja a queda. Mas aí você vai dizer, mas quando se depara com a imundície, significa que estamos imundos? Aí entra um outro painel. Analisar, não julgar no seu sentido de se prender a pessoas, mas observar para não sentar na cadeira de Moisés e proceder o mesmo. Porque senão, essa atitude vai definir um processo muito mais complexo, conforme o próprio Senhor falou. Aderimos a uma proposta, descobrimos o que existe de equívoco, e ao repetir, estaremos, na verdade, sendo filhos do inferno, promovendo o mesmo escândalo que nos deparamos. Então existe uma diferença entre analisar comportamento de um indivíduo ou de uma coletividade, ao deduzir que há uma complicação, evitar repetir, mas sem sair para promover o mal, mesmo que for com o intuito de querer resolvê-lo. Se não for chamado, se a circunstância não favorecer, o compromisso principal é não repetir e promover a mudança íntima. O Paulo diz no versículo 15, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Observemos como o assunto ele vai crescendo e ele vai nos envolvendo. Porque aqui o Paulo está dizendo, por causa da comida, não contriste seu irmão. Que comida que ele está se referindo? Alimentação espiritual. O nosso estudo aqui é sobre o nosso desenvolvimento como espíritos. Nós não estamos aqui discutindo alimentação terrena. A alimentação é que vai fomentando a produção, o trabalho. Qual a qualidade do seu alimento? E quando falamos em alimento, somos obrigados a trazer Jesus quando afirmou: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Então, ao pronunciar que a alimentação dele é realizar a vontade do Pai, ele está nos chamando para pensar: qual é o nosso Pai? Qual o Pai que está gerenciando a nossa vida? O Pai com P maiúsculo ou o Pai com P minúsculo? O Pai com P maiúsculo é Deus, que dialoga conosco através da nossa consciência. Porque a consciência apresenta as leis. A consciência nos convida para operar com sentimento. Então, trabalhar com consciência, ou seja, adesão ao dever que ela propõe, é trabalhar pelo Pai. E ao trabalhar pelo Pai, estaremos sendo herdeiros. Estamos herdando o que nós mesmos edificamos. Porque Deus não escreveu a consciência em você, foi você mesmo que desenvolveu. Sob a égide do amor e da sabedoria divina.
Então, quando nós trabalhamos, ouvindo a voz do coração ou da consciência, nos esforçando para agir nesse sentido, nós vamos, na verdade, em busca da paz. Nada nos alimenta mais do que a paz. Alguém pode dizer, mas e o amor? Esse movimento, na verdade, ele é tutelado pelo amor e ele fomenta o amor. Aí a gente pode buscar na memória André Luiz no livro Nosso Lar, quando recebe do benfeitor o conceito que o amor é o alimento das almas. E eu não tenho como me furtar da citação do próprio Evangelho, quando Jesus se autoproclama o pão. Eu sou o pão da vida. Opa, ao alimento de novo aí. Kardec fala para nós, de uma forma filosófica, que Jesus representa a lei do amor. A lei do amor propõe o BIP antigo, aquele equipamento dos médicos, você se lembra? BIP. É benevolência, indulgência e perdão. Essa é a essência da caridade, questão 886 de O Livro dos Espíritos. Então a caridade é benevolência, é indulgência e é o perdão. Opera com esse BIP que estará sublimando os teus sentimentos, portanto, fomentando o amor, fazendo luz. E a luz que propões, que irradias, é o teu alimento. É diferente de você se alimentar, e esse alimento, no caso, nós nos alimentamos do pão material, do trigo. Ah, então agora eu tenho energia para queimar. Então, esse alimento vem de fora para dentro. O sentido espiritual é tão belo, é tão magnânimo, quando a gente conjuga o espiritismo, que a nossa alma se encanta. A terra fica mágica, é uma terra encantada. Alice no País das Maravilhas. E tinha que ser Alice mesmo, né? Dentro daquela ideia de sensibilidade, muitas vezes mais feminina, ou para não ficar mal com os homens, com a essência do nosso sentimento, com a fragrância, com o perfume, com a vibração. O que eu quero dizer? O alimento, ele não vem de fora para dentro. Então você não vai comer Jesus, no seu sentido, porque ele falou que ele é pão. Ah, então me dá um pedaço de sua mão, Jesus, da sua inteligência. Não é isso. Então o exegeta, ao longo dos séculos, afirmara que o pão que Jesus oferece é a doutrina dele. O pão para nós é o espiritismo. O que é o espiritismo? É o desdobramento do Evangelho. É o desdobramento do Antigo Testamento. Então, quem lê o Antigo Testamento e fica preso na letra lá, ele morre e vai realmente chegar na conclusão que não tem nada a ver ler o Antigo Testamento. Códigos, criptografia, símbolo. Vocês já observaram a minha mesa? Tem gente que fala assim, aquele rapaz lá é místico. Ele deve estar trazendo para o espiritismo até a teosofia. Então, de vez em quando, eu explico isso. Não que eu esteja preocupado. Mas dentro de uma ordem didática, eu sou obrigado a expor. Esse elmo aqui, ele me fala da história dos espartanos. Ele me fala da operação da filosofia de Atenas. Esse busto aqui,
de Allan Kardec, que veio lá de Paris, presenteado por um amigo. Ele está aqui não é porque Kardec é santo e eu faço prece para esse busto. É porque ele é o referencial pedagógico do trabalho que eu tento realizar com muita simplicidade. Sem Kardec, nada disso aqui é possível. Agora eu venho aqui e tenho aqui uma esfinge que vem lá do Egito. Também um presente que eu ganhei. Ah, você é esotérico. Não. Eu gosto de história. Eu já vivi no Egito. Eu tive reencarnação no Egito. E sei alguns detalhes. Sei o tanto que foi importante o meu aprendizado lá. Então eu não posso rasgar a minha história. Agora, eu não estou preso mais no ritual da religião egípcia. Com isso eu estou dizendo o seguinte, que o Antigo Testamento ele é cheio de símbolos. Que se a gente começar a estratificar, decodificar, tirar o véu, como propõe Kardec na introdução do livro A Gênese, ou melhor, no primeiro capítulo, vai estar escrito lá, revelar. O que significa revelar? Revelação, tirar o véu. Vocês sabem que estudamos o Apocalipse todos os sábados, transmitido ao vivo pela Rede Amigo Espírita. Apocalipse significa revelação. O povo acha que Apocalipse é final dos tempos. 2019 acaba. Ah não, aí é óbvio que não vai acabar. Vai passar para alguma data à frente. Tem que ter uma data, não é? Para criar uma expectativa e vender o material do profeta ou dos profetas. E, na verdade, estamos lutando para aprender e vamos aprender. Cada um com a lição que dá conta. Então não tem nada errado. Cada um se alimenta com a alimentação que é possível. E como nós estamos afirmando, a alimentação, nesse caso aqui, é a do ideal, é da doutrina que abraças, é como interpretas e como realizas. É assim que você vai produzir o seu próprio combustível. Então não tem mágica, não tem mística, não tem varinha de condão. Espírito não vai te dar energia para você trabalhar. Essa energia é produzida por você. Agora, eles podem sim auxiliar magneticamente para que nós possamos nos despertar. Eles podem aliviar um pouco. Eles podem oferecer para nós um contributo, como se fosse uma medicação que a gente utiliza, de uma forma temporal, para nos auxiliar na recomposição, fazer com que as glândulas produzam ou que sejam substituídos por hormônios, enfim. Aí nós estamos falando de medicação, que é valiosa, que precisamos de tomar quando diagnosticar o problema. Não é? O revigorante, o calmante. Agora, eu estou aqui falando de essência espiritual. Você produz energias. Você é espírito. Jesus disse então, que a tua comida seja uma comida que te traga garantias, segurança, que você vença conflitos que muitas vezes são desnecessários, ou conflitos que existem porque desconhecemos o processo. Aí, queridos amigos, já que a gente está falando sobre o amor, e esse verso 15, ou 15º, ele foi objeto de estudo, de interpretação de Emmanuel. Obviamente em outro contexto, porque por sinal o Emmanuel vem nos ensinar como devemos estudar o Evangelho.
Então você pode estudar o Evangelho em blocos, você lê um texto e busca a essência daquele trabalho. Mas o Evangelho também te garante a condição de você estudar versículos separados. E para isso a gente precisa de desenvolver técnicas. A gente precisa de perceber alguns pontos básicos para a gente não viajar na maionese. Não é? Não sair do foco. Então você pode passar no geral, depois você vai para o particular, mas cada versículo, como afirmou Alcione no livro Renúncia, cada versículo é uma pérola que nós podemos juntar essas pérolas e formar um grande colar. Esse ensinamento está contido no livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier. E alguns intérpretes usam este ensinamento e levam até na cota pessoal e assinam o próprio nome. Mas, na verdade, é cópia-cola. Como Alcione aprendeu de outra instância. Então não tem nada errado. Agora, quando você vai na fonte e vai descobrindo, você também percebe que existem detritos no caminho. Plágios, adulterações, que fazem parte, repito, do processo alimentado pela ignorância. E existe N tipos de ignorância. Do pseudo-mestre como do neófito. E o que mais mata no mundo é a ignorância. Conforme o amor, Pão Nosso, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, nossa alma querida, que a gente endereça, aquele abraço muito carinhoso, e que ele esteja conosco para nos ajudar a entender o Espiritismo. Ele que lutou tanto por isso, como médium, sua preocupação em ser fiel àquele que foi o seu coordenador Emmanuel, que por sua vez era compromissado com Kardec. Conforme o amor, o versículo é o 15 que a gente está estudando. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Porque o Cristo morreu pelo semelhante. Emmanuel diz assim: preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, minhas amigas, meus companheiros de transmissão de vídeo, de áudio, das rádios, ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando os sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e de discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem. E crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituíra absurdo transpor o obstáculo e continuar. Deliberadamente
nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro destas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, para que a gente possa caminhar para as notas finais do nosso trabalho, a mensagem do Cristo cala fundo no nosso coração. Nos conclamamos para colocarmos a luz na interpretação e vencer os convencionalismos, os dogmatismos. Iremos sempre nos deparar com erros. Estaremos sempre propensos a identificar crimes. Estaremos visitados pelas mais diversas manifestações que ferem o olhar, o senso de justiça que estamos em busca de dinamizar. Não nos prendamos em julgamentos precipitados. Lembremos que toda a história tem 3 lados: a minha, a sua e a de Deus. E a gente consegue não interpretar devidamente nem a nossa própria história. Ou seja, a sua versão, ela pode estar equivocada a partir dos princípios que você elege como pontos fundamentais, desconsiderando totalmente a visão do outro. Se a gente adquirir sabedoria para entender a própria versão, a clareza, a inteligência para analisar a versão do outro, conjugando as duas, nós ainda estaremos com possibilidades de errar, porque há uma versão superior às duas às quais nós estamos nos referindo. A visão de Deus. Por isso, amigos, o Espiritismo vem para dialogar com o povo. O Espiritismo veio para esclarecer o Filho do Calvário, do Calvário de Jesus, que somos nós. Porque somos, como espíritas, os maiores necessitados da mensagem do Evangelho. Disso não temos dúvida nenhuma. Então é uma grande pretensão nossa julgar que somos Messias, missionários, pastores de homens e de almas. O pastor é um só, ele mesmo quem disse, a saber é o Cristo. Fazer proselitismo, trazer adeptos, ao seu ponto de vista? Não, a doutrina que eu esposo. Eu te pergunto, a doutrina que você abraçou, será que é a melhor para aquele companheiro? Pode ser que você tirá-lo
do fulcro da irradiação que o mantém para levar para o seu manancial, ele pode se desviar e não permanecer em nenhum nem outro. Esse movimento de buscar o ideal é de cada um e se dá na hora certa. Podemos estimular, podemos apresentar, se a vida nos convidar para manifestar. E por certo, acontecendo, faremos com todo o amor, louvor e penhor. Porque nada melhor do que dividir o que nos felicita. É uma manifestação que caracteriza dignidade, amor, gratidão, solidariedade. Mas devemos observar que cada um vive os seus tormentos, vive os seus conflitos, e a gente não consegue entendê-los. A gente pode identificar que há os tormentos, que há a aflição, porque a alma está sangrando, está chorando, está clamando. Como eu não tenho autoridade para dar o remédio, a receita, a cartilha pronta, eu deveria, ou eu poderia, me colocar na condição de amigo. Amigo sincero, verdadeiro. Amigo que reconhece os limites, que sabe que também que ele tem inimigos próprios. Os inimigos que estão dentro da gente, que é o orgulho e o egoísmo. Que na afirmativa de Emmanuel, no livro Alma e Coração, na lição 31, são inimigos implacáveis que nos tolhem a visão espiritual, que impede que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. E há o inimigo da vaidade que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. Mas como se não bastasse, há um inimigo implacável também que se chama desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia, a intemperança mental que nos situa na indisciplina, há o medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se nos instauram no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Sejamos humildes, sinceros. Por quê? Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os inimigos que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos da treva da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. O que vale dizer? Que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Como dizia o meu querido amigo Arnaldo Rocha,
Este é o senador Emmanuel, o professor que nos ensina com carinho, com dignidade, com respeito, com paciência e com repetição, que na verdade vai definir a sabedoria que caracteriza, portanto, as almas nobres, que sabem que a evolução não dá salto, que tudo acontece dentro de um mecanismo abençoado pela misericórdia de Deus. Meus caroáveis companheiros, irmãos, nesse momento, inspirado pelo meu querido amigo Arnaldo Rocha, que nos visita nessa noite, eu endereço um abraço muito carinhoso, respeitoso e saudoso ao nosso companheiro Rui Silveira, na cidade de Brasília, que foi também um grande amigo do nosso querido Arnaldo Rocha. A todos vocês, meus queridos irmãos, muito obrigado pela participação. A essa audiência que vocês promovem nos comove e nos estimula a continuar na jornada um pouco mais, para fazer com que os inimigos íntimos se tornem um pouco menos implacáveis. Com a alma agradecida, eu gostaria de encerrar essa noite pedindo a todos que juntos possamos endereçar as nossas vibrações de paz, de amizade, de consolo, a todos os mineiros que estão enlutados em decorrência desse crime ecológico, ambiental, sociológico, que nós vivemos a partir do desastre na cidade de Brumadinho, aqui em Minas Gerais. Que todos os nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento sejam abraçados espiritualmente por nós. E aqueles espíritos, centenas destes que desencarnaram no acidente, que eles possam compreender a importância do fenômeno que abriu os portais de uma nova vida. Que eles se sintam fortalecidos, para que eles também enderecem essas preces junto conosco, para aqueles que ficaram na terra, que possuem ainda aquele sentimento que caracteriza a grande maioria dos homens, aquele sentimento que ainda aprisiona, aquela dificuldade que nós temos de nos libertar, de vencermos o que nos aprisiona na terra. Porque somos seres imortais. O corpo de carne é apenas um uniforme que um soldado usa. Numa expressão de Allan Kardec, na lei de destruição, no tópico Flagelos Destruidores. Devemos nos preparar para a imortalidade, mas vivendo aqui de uma forma digna e com esta visão de espírito imortal. Se vocês me permitem, eu me despeço endereçando um abraço, um beijo fraternal para todos vocês. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, encerramos o estudo da noite, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu. Muito obrigado. Boa noite para todos.